Para uma melhor compreensão, vamos trabalhar agora algumas definições antes de partirmos para os módulos do curso. Essas definições serão importantes para que você tenha uma maior compreensão à medida que o curso vá caminhando. Para que a gente entenda, gente, o processo de menopausa, precisamos entender antes da menopausa, os anos reprodutivos da mulher. Nós somos um emaranhado de hormônios e eles se comunicam através de reações de feedback. Nós temos como hormônio principal o estradiol, temos também a progesterona e os outros que vão estimular, o FSH, que é o folículo estimulante, e o luteinizante. Eu vou compartilhar com vocês agora uma imagem em que vai ficar mais claro para que você possa compreender, tá? Nessa imagem aqui, nós temos um ciclo de aproximadamente 28 dias, que é o ciclo normal da mulher. Ele pode sofrer algumas poucas variações de dias, tá? Mas nós vamos dividir aí numa primeira fase, que a gente chama de fase folicular. Nesse período, gente, o FSH e o LH aumentam, tá? Para estimular o crescimento dos folículos. Os folículos, eles têm o óvulo, né? Que é produzido pelos ovários, tá? Conforme esses folículos vão crescendo, o estrogênio ele vai estimular o crescimento do revestimento uterino para fornecer para o óvulo o suporte necessário para receber o nenê. Quando o estrogênio atinge um determinado nível, o aumento do LH faz com que o chamado folículo dominante se rompa e libere o óvulo maduro na trompa de Falópio. Esse processo é conhecido como a ovulação. E ele ocorre no meio do ciclo. É nessa fase, gente, que a gente fala que a mulher está mais propensa a engravidar. Bom, depois dessa primeira fase, que passa ali do 14º dia, a gente entra na segunda metade do ciclo, que é chamada de fase lútea, que é quando a progesterona está mais alta, tá? Se a mulher engravidou, o estrogênio e a progesterona permanecem altos, para evitar que o revestimento do útero seja eliminado e a placenta possa se desenvolver. Agora, se a gravidez não ocorreu, esses níveis hormonais caem e o útero elimina seu revestimento, indicando o início da menstruação. Então, vocês podem ver como é complexo, né? E ao mesmo tempo não, né? E é algo que a gente já espera. Então, a fase reprodutiva da vida da mulher é algo que a gente já conhece, né? Então, é aquele ciclo de 28 dias, dividido na fase folicular, na fase lútea, a gente tem a ovulação no meio, a gente sabe das oscilações hormonais, então é tudo mais ou menos esperado. Quando a gente parte para um climatério, isso tudo se perde. Então acontece uma tormenta. Daqui a pouquinho nos próximos módulos, você vai ver que eu vou trabalhar as definições com vocês. Então você vai ver, eu vou desenhar para vocês ali o que acontece nessa fase do climatério ou da perimenopausa. Como é que acontece essa oscilação hormonal e depois como é que fica no pós-menopausa, tá? Mas é importante que inicialmente a gente tenha esse conhecimento, né, dessa fase reprodutiva e como ela funciona em relação ao comportamento hormonal. Já aprendemos como é que o corpo da mulher funciona no período pré-menopausa, ou seja, nos anos reprodutivos da mulher. E agora nós vamos trabalhar algumas terminologias, as quais serão utilizadas no decorrer do curso. Isso para uma maior compreensão, para que estejamos alinhados, falando a mesma língua. Vamos lá para as terminologias e os seus significados. Bom, durante todo o curso iremos usar muitos termos: pré-menopausa ou fase reprodutiva. O que vem a ser isso? Todo o período reprodutivo antes da transição para a menopausa. Usaremos também transição para a menopausa, o período que precede a menopausa, quando o ciclo menstrual oscila e começam os sintomas hormonais e clínicos da menopausa. O termo menopausa será tratado num módulo à parte. O termo perimenopausa e climatério ou climatério também será tratado num módulo à parte. O termo pós-menopausa, ele se refere à fase que começa 12 meses após a última menstruação. Aí já é o período pós-menopausa. Menopausa espontânea ou natural é aquela menopausa que acontece no período natural, de forma natural. Menopausa precoce ou prematura. Vamos lá. A menopausa prematura, ela acontece antes dos 40 anos. A menopausa precoce acontece antes dos 45 anos, tá? E elas podem ocorrer por fatores genéticos, síndrome dos ovários policísticos, doenças autoimunes,
infecções, cirurgias e tratamentos médicos. Temos a menopausa induzida. Essa menstruação termina devido à remoção cirúrgica dos ovários, que a gente chama de oforectomia, ou a interrupção da função ovariana após procedimentos médicos, como quimioterapia ou radioterapia. Menopausa cirúrgica. É uma menopausa provocada por procedimentos cirúrgicos e ela pode ocorrer em qualquer idade devido a oforectomia bilateral, os 2 ovários são removidos; salpingo-oforectomia bilateral, os 2 ovários e as trompas de falópio são removidos; histerectomia total, o útero, o colo do útero, os ovários e as trompas de falópio são removidos. Note que a histerectomia parcial, que é a remoção do útero, mas não dos ovários, a remoção de cisto ovariano ou ablação endometrial não causa menopausa, mas pode afetar o fluxo sanguíneo para os ovários, provocando sintomas de menopausa em idade precoce. E por último, uma menopausa médica, que é provocada por tratamentos médicos que causam danos temporários ou permanentes aos ovários. Pode ocorrer em qualquer idade, geralmente devido à radioterapia ou quimioterapia, bloqueadores do estrogênio, como tamoxifeno, medicamentos que bloqueiam a ação do estrogênio nos tecidos específicos, inibidores da aromatase, medicamentos que interrompem a produção de estrogênio em todo o corpo, e agonistas do GnRH, que são medicamentos que impedem os ovários de produzir estrogênio e progesterona, interrompendo a ovulação. Bom, acredito que aqui a gente já definiu os vários termos os quais iremos trabalhar. Num primeiro momento falei dos hormônios, os principais, e também do ciclo, pré-menopausa, e agora trabalhando alguns termos importantes para que nós possamos estar alinhados. Em seguida, partiremos para os módulos do curso e eu espero que você aproveite.